O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, sexta-feira, segunda semana do tempo comum. A liturgia de hoje, especialmente essa palavra de São Marcos, para fixar no coração de cada um de nós, quando Deus quer chamar. O chamado de Deus é a sua vontade. O chamado de Deus, Ele chama a pessoa porque Ele quer. O querer de Deus. Quis. Como a Sagrada Escritura nos diz, chamou os que Ele quis. Por isso que não adianta que você vai revoltar. Pode revoltar que tu quiser. Quando Deus não quer, nada pode fazer. Por isso que é muito importante que São Marcos vai fixar, então, designou 12, para que ficassem com ele. Assim que Deus chama, não pela nossa critéria, mas na sua vontade, o querer do Pai. Por isso designou e vai falar para cada um de nós, para que ficassem com Ele, para enviá-los a pregar com autoridade, para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, que vai narrar para todos nós o significado e o chamado de Deus, quando Deus chama pelo nome. Fatos concretos na vida que Deus chama pelo nome. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Que tu és Pedro, que nesta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá. Na vida da igreja, na história, sempre Deus se faz presente. Por isso não há dúvida, sempre Deus que Ele envia perante do mundo, perante a igreja, sempre Deus se faz presente. Independente de quem Ele envia. Por isso que deu esse nome e chamou pelo nome Tiago e João, filhos de Zebedeu, nos quais deu o nome também Tiago e João, filho de Zebedeu,
filhos do trovão. E os demais nomes que ouvimos hoje, depois no final, Tadeu, Judas Iscariote, onde que ele mesmo traiu Jesus. A todos nós, queridos irmãos e irmãs, essa sexta-feira possamos renovar a nossa adição a Deus, este chamado de Deus. Por isso, sexta-feira, mais voltado para reconciliar com Deus. Que é muito importante que cada um se reconciliem com a sua própria história. Que o Senhor te chamou pelo nome. Por isso a história, como já falamos muitas vezes, a história acompanhado sempre com geografia. Quer dizer, fatos concretos, pai, mãe, o local, quem são os governantes, é um fato concreto. E quando Deus, na história passar, realizará sempre o seu plano de amor, independente da situação e condição humana de cada um. Tem que realizar. Por isso vimos na primeira leitura, aonde que Deus, através dessa liturgia, na profecia, do primeiro livro de Samuel, não levantarei a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. O Senhor ungiu, confirmou, o Senhor está. E humanamente falando, muitas vezes nós não podemos compreender também nessa situação que estamos vivendo hoje. O Senhor está no meio de nós, que nos convida a permanecer no seu amor e reconciliar com Deus. E reconciliar com Deus com a sua própria história. Que o Senhor vem e auxílio de cada um de nós. Como o mundo de hoje quer apagar, quer tirar a sua história, não quer caminhar. Por isso, quando o homem se revolta contra Deus, revolta contra si mesmo, volta contra si. Quando o homem não vê Deus na sua própria história, por isso a ganância, a prepotência, a vaidade, a imoralidade, a ilusão do mundo, vida fácil, vem e o escândalo da pobreza, tu vai trair Jesus. Como Judas Iscariote traiu Jesus. Escandalizado com os pobres, escandalizado com a pobreza humana. Por isso que, no final, como Jesus vai dizer, e um ladrão, porque não é para os pobres, porque quer roubar a glória de Deus. Ele vai vender Jesus. Vender Jesus. Pelos nossos jovens que estão aqui, que vocês possam fixar o seu olhar a Cristo e pedir ao Senhor, piedade, Senhor. Tende piedade. Tende piedade. Porque essa liturgia, esta palavra, se realiza na sua vida. Quando falamos se realiza, cumpre na vida de cada um de nós. E cumprirá. Por isso que identificar onde que o Senhor te chama,
quem é? Quem é Jesus para ti? Quem é? Esses nomes que estão na Sagrada Escritura. Onde estás? E voltar no seio maternal da Mãe Igreja e pedir a sua sabedoria, pedir ao Senhor o chamado, esse chamado que Deus chama pelo nome, para que o Senhor te chama, pede ao Senhor, Senhor, tem piedade de mim, me chama, me ajude, como o salmista hoje, não? Lança um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem, que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores, Deus me envie sua graça e verdade. Que essa palavra se realiza na vida de cada um, que essa palavra é sustento de cada um de nós para permanecer sempre no seu amor. E lembramos o amor de Deus, Ele que doa a sua própria vida. Doou para todos nós, para que nós arrependemos os nossos pecados, para que reconciliamos com Deus. Deu a vida para todos nós. Deu a vida. Quer dizer, doeu. Um dor tremendo. Deu a vida para doer, doendo, para significar a cada um de nós tanto amor a ti, tanto amor a mim e a todos que estão aqui. Por isso alegremos, pedimos ao Senhor perdão, que oferece para todos nós, para a remissão dos nossos pecados, Cristo na Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,